Nada é por acaso, nada é em vão. A vida com Deus, tudo tem sua razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando me ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar, oh glória. Quem machucou em você, meus irmãos? Eles esqueceram que eu e você tem raiz, meus irmãos. E quem tem raiz, meus irmãos, não morre, meus irmãos. Quem tem raiz, meus irmãos, tem que crescer, tem que gerar, tem que dar fruto, meus irmãos. Porque pode até, meus irmãos, querer matar a minha e a tua árvore, meus irmãos. Mas ele esquece que você tem raiz. E que tem raiz, meus irmãos, não morre não, meus irmãos. Quem tem raiz tem que gerar, tem que brotar, tem que dar fruto, meus irmãos. Porque quando Deus chamou você, meus irmãos, foi para mim você gerar, foi para mim você crescer, foi para mim você dar fruto, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos, amém? E a paz do Senhor. Aqui que está falando da irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e o versículo 14. Amém, meus irmãos? Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e o versículo 14. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. Porque a estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui a encontrem. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que a porta, meus irmãos, larga, meus irmãos, é a porta, meus irmãos, que leva eu e você, meus irmãos, a perder a nossa salvação. Porque a porta larga, meus irmãos, tudo é mais fácil. Mas aí você perde a nossa salvação, meus irmãos. E que você não queira perder a nossa salvação por nada, meus irmãos. Que você prefira entrar pela porta estreita, meus irmãos. Que é apertado, meus irmãos. É sofrido. Mas aí você tem salvação, meus irmãos. Porque muitas das vezes aí você quer pelo caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil, meus irmãos, leva aí você a perder a nossa salvação. Que você não querer pelo caminho mais fácil, meus irmãos. Que você vai pelo caminho mais difícil, meus irmãos. Porque é o caminho que vai levar eu e você a ter nossa salvação, meus irmãos. Porque no caminho, né, meus irmãos, largo, meus irmãos. A porta larga, meus irmãos. Tudo é mais fácil. Tudo é de bandeja para mim, para você. Tudo, né, é fácil, meus irmãos. Mas que você não queira, meus irmãos, o caminho largo, a porta larga. Que você queira o caminho apertado, meus irmãos, o caminho estreito. Porque é o caminho que vai levar você a ter a salvação, meus irmãos. E que você nessa tarde, meus irmãos, não queira ir pela porta larga, meus irmãos. Que você queira a porta apertada, meus irmãos, a porta estreita. Porque a porta que vai levar eu e você ter a nossa salvação, meus irmãos. E que você, meus irmãos, não se iluda, né, com coisas fáceis, meus irmãos. Porque a porta larga, meus irmãos, tudo é ilusão, meus irmãos. E leva você a perder nossa salvação, meus irmãos. Que você queira, meus irmãos, a porta estreita. Que as coisas é difíceis, meus irmãos, para ir para você, né, no caminho, né,
no caminho estreito, mas é o caminho que vai levar você a ter a nossa salvação, meus irmãos. E que você não queira perder a nossa salvação, meus irmãos. Que você escolha, meus irmãos, a porta estreita. Porque é a porta que vai levar você a ter a nossa salvação. Porque a porta larga, meus irmãos, tudo é mais fácil. Mais fácil é você perder a nossa salvação. E que nessa tarde você não queira perder a nossa salvação, meus irmãos. Que você queira ter a nossa salvação garantida. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E não é tempo de mim você brincar mais não, meus irmãos. É tempo de mim você, meus irmãos, renunciar. Porque para mim você subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. E Deus está voltando, meus irmãos. Que você prefira, meus irmãos, o caminho, meus irmãos, né? De Deus, meus irmãos. Não o caminho mais fácil, meus irmãos. Porque o caminho, a porta larga, meus irmãos, leva você a perder a nossa salvação. Que é o mais fácil, meus irmãos. Que você prefira a porta apertada, meus irmãos, que é mais difícil. Mas é o caminho que vai levar você a ter a nossa salvação, meus irmãos. Que é a porta estreita. Porque a porta larga, meus irmãos, a porta espaçosa, vai levar você a perder a nossa salvação. E que você não quer perder a nossa salvação não, meus irmãos. Que você prefira a porta estreita. Que vem as dificuldades, vem as lutas, vem as tempestades. Tudo é difícil para mim, para você, meus irmãos, na porta estreita. Mas eu e você vamos ter a nossa salvação, meus irmãos. Porque a porta espaçosa, meus irmãos, a porta larga, tudo é fácil. Tudo é de mão beijada. Tudo é de bandeja para mim, para você. Porque é a porta do inimigo, meus irmãos. Porque o inimigo dá tudo para mim, para você de mão beijada. E você não precisa se esforçar para ter. Porque o inimigo ele dá tudo de mão beijada, meus irmãos. Para nos cegar. Para que você venha perder nossa salvação. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Tudo que ele quer é cegar a mim e a você. Tirar nossa visão. E ele dá para mim, para você, tudo de mão beijada, tudo fácil. Que é para você ficar cego. Que é para você não enxergar que o único caminho, né, a verdade é Deus, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, e você não se iluda, meus irmãos, com as coisas desse mundo. Que você prefira, meus irmãos, escolha Deus, meus irmãos. Porque as coisas com Deus, meus irmãos, é difícil. Mas Deus, ele está comigo, com você lado a lado. Nos dando força, né? Segurando a nossa mão. E Deus, ele nunca deixa a gente, meus irmãos. A gente pode passar o que for, mas Deus ele sempre está comigo, com você. E que nessa tarde, meus irmãos, e você não escolha a porta larga. Porque a porta larga, meus irmãos, vai levar você a perder a nossa salvação. Vai levar você, meus irmãos, para o inferno. Mas a porta estreita não, meus irmãos. E você sofre, as coisas difíceis. Mas Deus está comigo, com você. E a nossa salvação é garantida, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, e você não se iluda, meus irmãos, com esse mundo. Porque esse mundo é só ilusão, meus irmãos. E Deus está voltando. E para você subir, meus irmãos, a gente tem que renunciar. Renunciar dói, meus irmãos. Mas é necessário você não renunciar. Porque senão você não vai subir, meus irmãos. Porque para subir, meus irmãos, você tem que renunciar. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E não é tempo de mim você brincar mais, não. Porque quem for limpo, se limpe mais. Quem for sujo, suje mais, meus irmãos. Porque Deus está voltando. E para você subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito, não, meus irmãos. E você tem que renunciar. E você tem que matar a nossa carne. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi poucas matatinhas entenderam essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde e um ótimo feriado.